Desde 2022, quando o filho de Gabriela foi levado para o Líbano, ela não consegue ter uma noite de sono tranquilo. O marido dela levou o menino para passar férias e não trouxe a criança de volta ao Brasil. Eu tinha uma certa confiança nele, só que nesse período que a gente estava numa crise no casamento, eu acabei aceitando que ele levasse, né? E aí acabou que ele ficou de trazer e não trouxe. Só que acabou que quando chegou lá, ele acabou mudando as atitudes, assim, mudou bastante comigo e falou que se eu quisesse, eu deveria ir lá para ficar com ele, porque ele não traria meu filho pro Brasil. Depois disso, acabou ficando o ano de 2023 todo. Aí acabou que ano passado ele faleceu em outubro. Manter um menor longe de casa, sem a autorização de quem tem a sua guarda legal, já é grave quando acontece dentro do país. Mas quando o caso extrapola as fronteiras nacionais, o sequestro ganha complicações e passa a exigir a colaboração entre os países. E complica-se ainda mais quando esse país não é signatário da Convenção de Haia. Porque quando esse país é signatário da Convenção de Haia, a autoridade administrativa aqui do Brasil toma a frente e, em uma comunicação e com essa convenção onde há uma reciprocidade e todas as decisões aqui do Brasil devem ser cumpridas lá, por esse meio de comunicação, digamos assim, para não ser muito técnica, essa outra autoridade central tem que cumprir a decisão que vem daqui. A Convenção de Haia foi aprovada em 1980. É um tratado para tornar mais fácil e eficiente esse tipo de negociação complexa entre os países. O documento, incorporado pelo Brasil, trata dos aspectos civis do sequestro internacional de crianças. De acordo com a Convenção de Haia, é considerado sequestro internacional retirar menor de 16 anos de sua residência habitual e levá-lo para outro país, sem autorização de quem detém a sua guarda. Também se encaixam na definição de sequestro os casos nos quais o menor viaja ao exterior com autorização e é retido além do prazo autorizado, em violação ao direito da guarda. Outro caso em que a mulher teve dificuldade de conseguir uma negociação com o ex-marido é o de Bianca. A única solução que ela encontrou foi procurar a justiça para tentar reaver as filhas gêmeas. O marido dela não aceitou a separação do casal e, por vingança, levou as crianças para o Líbano, terra natal dele. Bom, eu resolvi me separar em 2022, em fevereiro. E até abril, a gente mantinha uma guarda compartilhada, informal, era um acordo nosso. As meninas ficavam um dia com cada um. E o ponto de entrega e de coleta era sempre a escola. Na véspera da Páscoa de 2022, eu entreguei as meninas para passarem o domingo com ele e ele levaria para a escola. E tô tranquila na minha casa. Quando foi domingo à noite, eu recebi uma ligação dizendo que ele estava no Líbano com elas. Eu não sabia que elas tinham passaporte, eu não sabia se ele tinha saído de forma legal ou não. Eu perguntei, a única coisa que ele respondia é que você assinou. Quando ele dizia que eu assinei, ele estava se referindo a uma procuração de quando nós éramos casados, que dava o direito de viajar com as meninas desacompanhadas de um dos pais. Para mim, aquilo ali não fazia sentido, porque... E o passaporte? Né? Elas não têm passaporte, não. Ele tirou o passaporte e nunca me falou. Então, quando eu fui revogar a procuração, já era tarde. Ele já tinha revogado a minha e já estava com tudo feito. De lá para cá, a gente acionou a justiça, né? Entrou com algumas ações. Eu passei quase 2 anos tentando resolver de várias maneiras. Negociação com ele, negociação via embaixada, pela justiça mesmo. A Justiça Federal é competente para o julgamento tanto do pedido de busca e apreensão de menores proposto pela União com fundamento na Convenção de Haia sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças, como para definir a guarda das crianças nos termos dos artigos 12 e 17 do Tratado Internacional. No caso da Bianca, a Justiça brasileira concedeu todos os pedidos feitos pelos advogados dela, desde a guarda unilateral das gêmeas até o impedimento de contato com o pai. Então a gente tem, dentro do processo de guarda, a gente tem guarda unilateral para Bianca, a gente tem suspensão do convívio com o pai, a gente tem busca e apreensão dessas crianças, a gente tem incidência de multa pelo descumprimento dessa decisão.
Mas o grande entrave, é onde tudo se esbarra, né, a nossa dificuldade de avançar, é o fato do Líbano, ele não é signatário da Convenção de Haia. Essa convenção, ela disciplina situações semelhantes em que pais de nacionalidade diferente têm filhos em comum, e essa retirada sem autorização de um ou de outro. Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. Eu fico meio sem esperança, sabe? É porque a gente, como mãe, a gente quer logo, ainda mais um caso como esse, que ele tá correndo risco de vida. Então, eu só queria que elas voltassem para mim, sabe? E que eu pudesse correr atrás de todo o prejuízo que foi gerado nesse tempo. Eu quero as minhas filhas perto de mim. Eu sou mãe delas, eu tenho o direito de criá-las e participar da vida delas. Eu gosto muito de falar de prevenção, né? Então eu vou falar só um pouquinho de prevenção, porque eu acho que é interessante. Eu acho que assim, é difícil falar assim, não case com estrangeiro, seria até um pouco correto dizer isso. Mas às vezes entender em que situação está inserida aquele país, aquele estado, né? Estado, se é signatário de Convenção de Haia ou não, por exemplo, porque quando a gente tem, né, se o país do genitor ele é signatário da Convenção de Haia, você tem mecanismos já conhecidos, solidificados, sedimentados, um caminho certo para onde a mulher pode bater e vai ter um atendimento. Então a primeira coisa é verificar isso. Se não é o caso, se ele não é signatário da Convenção de Haia, tomar cuidado, por exemplo, com autorizações para viagem sozinho, né? Então eu acho que é algo que precisa ser muito conversado entre o casal, de uma maneira transparente, né?